né? Olha aqui, outra coisa. O outro leitor, Márcio Ricardo Rodrigues Melo, do Rio de Janeiro, me escreve dizendo o seguinte: tenho acompanhado seus programas no Trollspeak e estou com dificuldade em entender um tema que parece simples, mas como nunca foi aos Estados Unidos, ficam sem referência. O que é o nacionalismo americano? Como se expressa? Onde se expressa? Né? É, quem são os que estão a favor? E que resistência pode o nacionalismo americano oferecer àqueles que detêm, se é que detêm, o poder pelo dinheiro, como os Bilderberg? Márcio Ricardo, a sua pergunta é tão importante que eu estou escrevendo não um, mas uma série de artigos a respeito para o Diário do Comércio. Porque em um artigo só não dá para explicar. O tema é realmente complexo. Então, escrevi já o primeiro, já mandei o primeiro artigo para o Diário do Comércio e vou mandar mais. Então, olha, para adiantar o expediente, eu vou ler o artigo aqui para vocês. Então, esse é só o começo da resposta, Márcio. Eu te agradeço muito por essa pergunta. Aqui, então vamos lá. Um leitor, Márcio Ricardo, do Rio de Janeiro, envia-me a seguinte pergunta: que é o nacionalismo americano? Por que canais se expressa? Que grande resistência pode oferecer aos que detêm, se é que detêm, o poder pelo dinheiro, como os integrantes do grupo Bilderberg? Fecha aspas. Meu amigo, você fez a pergunta certa. Esse é provavelmente o assunto mais urgente a ser estudado por quem deseja compreender o quadro político do mundo e fazer previsões razoáveis. É também, por desgraça, o aspecto mais ignorado fora dos Estados Unidos, o que torna a maior parte das análises de política internacional, sobretudo as brasileiras, um extenuante campeonato de erros. Por isso mesmo, não hesitarei em dedicar à sua pergunta mais de um artigo, se necessário, sem prejuízo do possível aproveitamento deles como rascunhos para o debate com o professor Dugin. Vamos lá. No que diz respeito ao conteúdo ideológico geral, o nacionalismo americano é, em essência, um conservadorismo, empenhado em manter a tradição constitucional e o legado dos Founding Fathers. Isso quer dizer que a Constituição, na perspectiva nacional conservadora, deve ser interpretada segundo a intenção dos seus autores. Isso quer dizer que a Constituição, na perspectiva nacional conservadora, deve ser interpretada segundo a intenção de seus autores, não deformada por arranjos posteriores, que, a pretexto de fazer dela um documento vivo, entre aspas, expressão do Al Gore, tratam logo de sepultá-lo. A ideologia dos fundadores da República Americana foi uma síntese originalíssima que harmonizava as reivindicações práticas do iluminismo com as exigências e princípios do cristianismo bíblico. Parênteses, foi só nos Estados Unidos que se conseguiu fazer isso. Né? A explícita inspiração cristã da Constituição e das leis americanas foi tão bem documentada nas 1000 páginas do livro clássico de Benjamin F. Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institutions of the United States, de 1864, que qualquer tentativa de questioná-la ou relativizá-la é coisa de evidente má-fé. Nossa Constituição, afirmou o segundo presidente americano, John Adams, foi feita somente para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para o governo de qualquer outro povo. Os americanos são o único povo em todo o universo que é governado por uma Constituição cristã, que, ademais, tem consciência disso e que continua vendo aí uma das fontes principais de inspiração para suas lutas. Ao ponto de que mesmo os políticos hostis ou indiferentes ao cristianismo se veem forçados a fazer-se de cristãos para não perder votos. Barack Obama, anticristão e pró-muçulmano, submeteu-se a essa ginástica só até o dia da eleição. Tão logo se sentiu seguro no cargo, deixou de frequentar os cultos dominicais, mesmo os da Black Liberation Theology. Isso já basta para demonstrar o quanto é falsa a opinião do professor Alexandre Dugin, segundo a qual o iluminismo materialista e individualista, defendido por Sir Karl Popper em The Open Society and Its Enemies,
é a ideologia dominante dos Estados Unidos. Como poderiam 2 séculos de constitucionalismo cristão ser apagados da noite para o dia pelo livro que um austríaco publicou em Londres, em 1945, e que, em número de exemplares vendidos na América, nunca foi páreo nem sequer para os discursos de Billy Graham, quanto mais para os de George Washington, Thomas Jefferson e John Adams, para não falar da Bíblia do Rei James. De fato, o popperismo é sim a ideologia dominante da elite globalista. Mas a prova de que esta não representa a população americana nem as tradições do Estado americano é que só consegue, quando consegue, impor as suas políticas, camuflando-as muito bem na linguagem tradicional do nacionalismo conservador. Lyndon Johnson foi um artista nisso. Barack Obama só mostrou algum talento nessa prática durante a campanha eleitoral. Depois de eleito, cometeu gafe atrás de gafe e se revelou. Se ao observador estrangeiro a visão duguiniana do americanismo parece verossímil, é por uma razão que já mencionei 1000 vezes. O nacionalismo conservador é ainda a opinião majoritária entre os americanos, mas só tem público dentro dos Estados Unidos, e nenhuma projeção na mídia internacional amplamente dominada pela elite globalista e seus sócios na Europa e na América Latina. Quem quiser tirar a coisa a limpo, que venha aqui e acompanhe o debate político interno. A força do nacionalismo conservador é tanta que já consegue até estourar as manobras com que os globalistas vinham sutilmente, desde os anos 50, infiltrando gente sua no Partido Republicano, nominalmente a fortaleza dos conservadores. Chicoteado pelo movimento do Tea Party, o GOP, Grand Old Party, que é como eles chamam o Partido Republicano aqui, está em discreto, mas efetivo ritual de autodepuração. E quanto mais se livra de traidores e vendidos, melhor o seu desempenho nas eleições. Muito bem, isso aí, Márcio Ricardo, é só o começo. Ainda tem muita explicação para dar. Por exemplo, nos últimos 40 anos, você só vê o debate político encaminhado nas seguintes direções. Ou você é a favor do controle da economia pelo Estado, ou você é a favor da total liberdade de mercado e você acha que a simples liberdade econômica vai resolver todos os problemas. Então, ou você é um progressista, entre aspas, ou é um liberal, entre aspas, na terminologia brasileira. Nos Estados Unidos é inverso, chama-se esquerdista, chama-se liberal, e os que no Brasil se chama de liberal, aqui se chama de conservativo. Então, só essas duas correntes, só isso aparece na mídia. Porém, os Founding Fathers já tinham descoberto uma maneira completamente diferente de enxergar o problema. O Estado deveria interferir muito pouco na economia, mas a liberdade de mercado encontraria os seus limites através da função controladora da cultura e da religião. Então, quer dizer, o que deve refrear os abusos do capitalismo não é o Estado, é a sociedade organizada através das igrejas, das escolas e da pressão da opinião pública. Então, essa falsa opção que existe, ou é total liberdade de mercado, ou é o Estado controlando, George Washington, John Adams e Jefferson já tinham descoberto a solução desta merda faz 200 anos, porra! Hã? Porque a gente sabe que se você libera totalmente a economia, então, logo, logo, essa liberdade econômica se destrói a si mesma através da constituição de monopólios, quer dizer, o fenômeno que eu chamo dos metacapitalistas. São os caras que ficam tão ricos, mas tão ricos, mas tão ricos, com a liberdade de mercado, que no fim eles acabam controlando o mercado inteiro. Então é uma liberdade que se suicida. Tá certo? E por outro lado, se o Estado interfere na economia, o que acontece? Você cria uma casta de beneficiários do Estado, tá certo? Uma casta de vagabundo, de chupim, de vigarista, que fica só vivendo de imposto e a economia vai para o buraco. Então, parece que só tem essas alternativas
o cérebro do mundo está empacado entre essas duas opções igualmente idiotas, vai fazer 40, 50 anos, especialmente no Brasil. No Brasil não se discute outra coisa a não ser isso. É liberdade de mercado e intervencionismo. Os Founding Fathers já tinham entendido que o elemento controlador da economia não é o Estado, é a própria sociedade. E é por isso que John Adams dizia, esta Constituição, ela só serve para um povo moral e religioso. Por quê? Porque ela refreia a intervenção do Estado na economia e, portanto, dá terreno livre para os capitalistas fazerem o que quiserem. O que quiserem, não. O que a sociedade permitir que eles façam. Porque existe uma fiscalização, uma cobrança moral muito grande. Tanto que aqui nos Estados Unidos, aqui é o único país do mundo onde doar dinheiro para universidades, igrejas, instituições de caridade, etc., etc., é obrigação estrita de qualquer sujeito que tenha dinheiro no bolso. E se ele deixa de fazer isso durante os 2 ou 3 anos, o pessoal começa a olhar torto para ele e não consome mais os produtos dele, não põe mais dinheiro no banco dele e começa a boicotar os desgraçados. Então, existe um mecanismo controlador da economia. Esse mecanismo é a cultura, a religião e a moral. Os caras já tinham descoberto isso 200 anos atrás. E é a única coisa que funciona. Então, é um controle, às vezes até bastante drástico, da economia, mas é uma coisa que não aumenta o poder do Estado. Porque você querer diminuir o poder dos capitalistas para dar poder mais para o burocrata, pô, meu filho, isso aí é você escolher entre Beelzebub e Satanás, isso é coisa de maluco. Então tem que ter um terceiro fator que é mais poderoso do que os dois juntos. O que é mais poderoso que os dois juntos? A sociedade inteira, a opinião pública, né? E aquilo que o próprio Antônio Gramsci depois viria a chamar sociedade civil organizada. O negócio da sociedade civil organizada já existia aqui nos Estados Unidos desde 1800, através o que fez os Estados Unidos, o que criou os Estados Unidos, foram as igrejas e as escolas que as igrejas montavam do lado. Então, através, vamos dizer, dessa influência cultural, eles moldavam a sociedade de tal maneira que capitalista nenhum, por mais dinheiro que tivesse, conseguiria passar além de certos limites. Existe o famoso caso do John D. Rockefeller, vejam vocês. Havia uma greve numa das minas, acho que era uma mina de prata, sei lá, do John D. Rockefeller. Não me lembro onde também, faz tempo que me contaram a história. E teve uma greve e ele mandou a polícia lá, a polícia fuzilou os grevistas e matou um bocado de grevista. Do dia para a noite, o John D. Rockefeller virou o inimigo público número 1. Ele não podia sair na rua, que as pessoas cuspiram nele. Todo mundo começou a retirar dinheiro que estava depositado nos bancos do Rockefeller. Parou de consumir produtos que eram das fábricas do Rockefeller. Daí o Rockefeller, desesperado, contratou um sujeito chamado Edward Bernays, que, aliás, era genro do Dr. Freud, né? E que era um grande especialista em propaganda. E fez uma campanha de mais de 20 anos para limpar a sua imagem. Deu um trabalho miserável. Né? No fim, ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? Ele teve que começar a contribuir para as igrejas, contribuir para o hospital, contribuir para a universidade, fazer caridade para tudo quanto é lado, e depois de 20 anos, então limpou a imagem do sujeito. E os Rockefellers, então, voltaram a ter, vamos dizer, uma posição de prestígio nos Estados Unidos, mas deu muito trabalho e custou muito dinheiro, custou muito o sacrifício deles. Não digo que esse sacrifício tenha chegado a pagar o imenso crime que cometeu, mas bastou para que a população, no fim de 20 anos, o perdoasse. Isso para você ter ideia do poder da fiscalização moral exercida pela sociedade. Funciona muito mais do que qualquer fiscalização governamental. Muito bem. Então, o nacionalismo americano. Quer dizer, até aqui expliquei o nacionalismo americano apenas sobre dois aspectos. Primeiro, qual é a atitude dele com relação à Constituição e à interpretação das leis. Né? Então, a interpretação, segundo eles, deve ser prevalecer a interpretação original e não uma outra inventada. Porque é muito fácil você pegar um texto e você modificar completamente o sentido dele. Era isso que os filhos das putas estavam tentando fazer aqui
através dos juízes. Eles inventaram uma teoria de que o juiz pode interpretar do jeito que ele quiser a Constituição e as leis, pode modificar o sentido das leis, e no fim o juiz vira um legislador, o que é uma coisa absurda, o que destrói completamente a ordem jurídica. Mas estamos tentando fazer isso aqui. Essa briga ainda não está resolvida. Ainda tem muitos juízes que se pretendem legisladores e tem outros juízes que acham que esses primeiros são verdadeiros criminosos. A briga aqui é muito feia, mas nós podemos dizer que o nacionalismo conservador, vamos dizer, na mais modesta das hipóteses, ele domina 50% da opinião pública, o que não é pouca coisa. E tem muita gente, vamos dizer, de dinheiro e que tem poder e que apoia esse movimento. Agora, o principal, vamos dizer, é realmente a contribuição popular, porque aqui todo mundo contribui. Eu recebo aqui diariamente 30 pedidos de contribuição para várias instituições, para movimentos. O americano contribui mesmo, não só contribui, como, veja, faz trabalho voluntário. Metade da população americana faz trabalho voluntário. É a velhinha que vai lá tricotar sapatinho para as crianças pobres, né? Primeira semana que eu cheguei aqui, entrei na igreja, me convidaram para ir na igreja metodista, eu chego lá e estavam fazendo uma coleta de dinheiro para quem? Para os meninos de rua do Brasil. Olha só, vai fazer uma coleta para os meninos de rua do Brasil? No Brasil. Ninguém dá merda nenhuma, porra. Agora aqui os americanos, vocês tendo o chapéu, todo mundo põe dinheiro lá. Então, vamos dizer, esta militância da moral, né, a favor, vamos dizer, do bem, da felicidade humana, etc., é uma das constantes da sociedade americana e é o que explica o verdadeiro sucesso disso aqui. Não é nem o governo mágico que vai resolver todos os problemas e nem os capitalistas geniais que, exercendo a sua liberdade ilimitada, né, vão produzir riqueza e com isso resolver todos os problemas. Isso aí são duas falácias, duas mentiras. Quer dizer, o liberalismo radical e o intervencionismo estatal são duas mentiras. O John Adams tinha razão. Uma Constituição que estatue a liberdade de mercado só pode funcionar onde tem um povo moral e religioso, porra. É que vai impor limites naturais à atividade capitalista quando ela transgredir as leis morais. É só isto que funciona. Você acha que. Por quê? Você pega um país qualquer, onde está o povo do país? O povo está em toda parte. E o governo não pode estar em toda parte, porque se ele estiver em toda parte, ele vira o inferno. É a coisa mais. Então o povo é o melhor fiscal. Por quê? Porque ele está em toda parte e ele vê tudo. E ademais, quando vem o prejuízo, é no bolso dele. Então ele sempre sabe onde está doendo. Então, esses aí são dois traços do nacionalismo americano. Mais tarde eu vou analisar, em um outro artigo, eu vou analisar qual é a posição do nacionalismo americano com relação à política internacional. Mas primeiro eu quero ver o que o doutor Dugin vai responder às minhas primeiras observações.